Oi, bom dia. Meu nome é Ana Carolina e a gente está aqui iniciando mais um podcast. Meu nome é Sara. Meu nome é Gustavo. E o tema do nosso podcast de hoje é sobre a Constituição Brasileira. E Ana Carolina, o que é cidadania? Bom, a cidadania são os direitos e deveres de uma pessoa dentro de um país onde ela podem seguir, sim, os direitos e deveres. E Ana Carolina, o que é Carta Magna? Bom, a Carta Magna é o documento principal onde define as leis principais de um determinado país. E outra pergunta, quantas constituições o Brasil já teve e quais foram elas? O Brasil já teve 8 constituições. A primeira delas foi da 1824, que foi a primeira do Império. A segunda foi em 1891, que foi a da Proclamação da República. A terceira foi a de 1934, que foi após a Revolução de 1930, que trouxe novidades como o voto feminino. A quarta foi a de 1937, imposta por Vargas e foi a mais autoritária. Em 1946 foi a quinta, que foi durante a ditadura militar, que endureceu o regime. Em 1969 aconteceram algumas mudanças que aparentemente foram bem mais rígidas. E a atual, que é de 1988, mais conhecida como a Constituição Cidadã, onde trouxe mais direitos à democracia. A pergunta agora é para a Sara. Sara, por que a Constituição de 1988 é chamada de Constituição Cidadã? Ela é chamada de Constituição Cidadã porque ela veio para melhorar a vida dos brasileiros, trazendo novos deveres, mas também novos direitos que a gente nem imaginava, como férias remuneradas e outros direitos logo após a ditadura militar. Sara, o preâmbulo da Constituição de 1988 fere a laicidade do Estado? Explique. Preâmbulo. Preâmbulo é um texto que apresenta como assunto principal o prefácio. É um relatório que precede um decreto ou uma lei. Não fere. Vou te explicar. O preâmbulo registra os valores filosóficos no qual a Constituição foi concebida. Apesar de usar a expressão sobre a proteção de Deus, o Brasil continua sendo um Estado laico. Ou seja, a invocação de Deus no preâmbulo não entra em conflito com as liberdades religiosas que temos no nosso país. O preâmbulo em si não tem força normativa. E Sara, o que é um PL? PL é um projeto de lei. Um projeto de lei é basicamente um rascunho para as novas leis que serão escritas ou para outras que serão modificadas. Ele passa por várias etapas na Constituição antes de ser publicado. É como se fosse um esboço antes da versão final das leis. Gustavo, você pode me falar um artigo da Constituição brasileira que envolve os direitos e os deveres dentro dele? O artigo 5 da Constituição Federal do Brasil de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E quais são os direitos e os deveres envolvidos nele? Os direitos são igualdade perante a lei, liberdade de expressão, liberdade de crença e entre outros. E os deveres são obediência às leis, pagamento de impostos e prestação ao serviço militar. Gustavo, você pode me dizer formas para alcançar os direitos do artigo estabelecido? Posso. Para exercer a plena cidadania e garantir os direitos estabelecidos pelo artigo 5, a Constituição Federal de 1988 é necessário adotar uma série de práticas e ações que envolvem tanto a conscientização individual quanto a participação ativa na sociedade. Alguns dos caminhos para alcançar isso é o acesso à justiça, como defensoria pública, organização de direitos humanos e um exemplo de exercício é liberdade de expressão, direito à propriedade e entre outros. Então foi isso. Obrigada por assistir o nosso Pod Sentado. Tchau!